E por isso, eu naquele dia, quer dizer, eu já tinha, mas eu fiquei com mais orgulho ainda neste grupo parlamentar. Porque nós não tivemos medo. Estávamos ali com um bandido, levantámos-nos, dissemos que ele era um bandido, ali nos mantivemos a dizer que ele era um bandido e hoje voltaríamos a dizer que o lugar do bandido é na prisão e que o lugar do ladrão é na prisão. Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão. Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão. Lula, ladrão, o teu lugar é na prisão. Não há mais viagens durante 4 anos para o grupo parlamentar do Chega. E foi esta força de um país que não estava habituado à diferença e à irreverência. E nós não tivemos medo. Mesmo quando soubemos que tínhamos que representar os nossos eleitores, nós tínhamos, acima de tudo, uma mensagem importante a passar, que era a mensagem de que nós somos essencialmente contrários à corrupção institucionalizada. E isso é a mensagem que temos que passar. Se nós perdermos esta mensagem, nós vendemos-nos ao nosso eleitorado. Nós vendemos-nos àquilo que é o eleitorado do Partido Socialista e do PSD. Nós somos diferentes. E ao sermos diferentes, nós dizemos-lhes que não contem nunca mais com um país em que o Chega é um partido igual aos outros. Nós fizemos esse compromisso quando fomos eleitos. E cumprimos esse compromisso. O compromisso é de sermos um partido diferente, implacável com a corrupção e firmemente determinado nessa sua luta. Eu não suporto ver supostos dirigentes internacionais, supostos presidentes de partidos, ex-condenados e ex-presidiários, a andarem pelo nosso país como se fossem heróis. E eu sei que naquele dia eu estava-vos a representar a todos, que este grupo parlamentar vos estava a representar a todos. E enquanto eles se ajoelhavam, se vergavam para um bandido intimamente ligado ao nosso antigo primeiro-ministro José Sócrates, havia um grupo que não vergou, que se levantou e disse: chega, chega de corrupção em Portugal, chega de corrupção na nossa Europa. E este país, meus caros, este país precisa tanto de nós. Tanto de nós. Temos um país em absoluta destruição a cada dia. E já não vos vou falar nos múltiplos casos deste governo. Todos assistimos àquilo que foi o absoluto desastre daquilo que aconteceu na TAP, da comissão de inquérito, do branqueamento que foi feito pelo Parlamento à comissão de inquérito à TAP, as ofensas, a difamação, a destruição daquilo que é o nosso tecido empresarial. E que tantos dos que aqui estão sabem do que é que falam. Tantos dos que aqui estão sabem que é um país que tem o 10º salário mais baixo da União Europeia. O 10º salário mais baixo da União Europeia. Prometeram-nos em abril de 74 um país diferente. Prometeram-nos um país em que quem trabalhasse tivesse dignidade. Em que quem fosse sério e honesto era alguém que podia constituir a sua família, ter a sua vida e a sua dignidade. E o que é que vemos? Vemos uma geração nova e bem formada a ser desperdiçada, a emigrar e a partir para outras paragens. Vemos os nossos melhores quadros a partirem para outros países. E vemos os piores de outros países a virem para Portugal. Dizem que estamos a aumentar aceleradamente a população. E estamos, mas não como devíamos. Estamos à custa de uma imigração artificial, desorganizada, absolutamente desordenada e por o qual vamos pagar um preço muito elevado no futuro. À medida que as ruas e os bairros de Lisboa, do Porto e de outras cidades se vão tornando verdadeiros guetos de imigração ilegal ou legal ou de imigração não regulada, nós estamos a criar um problema para os que nos sucederão. Nós temos outros exemplos para os quais devíamos olhar. Nós vimos o que aconteceu na Bélgica. Vimos o que aconteceu este ano em França. E mesmo assim não hesitamos em importar muito do pior que o mundo tem em alguns sítios. Por isso nós nunca dissemos, e eu queria deixar isto aqui claro,
nós nunca dissemos somos contra a imigração. Não. Nós sabemos, porque muitos nos têm dito, muitos empresários nossos nos dizem, é preciso mais mão de obra. É preciso imigração. Nós nunca dissemos não a quem fugia da guerra, do terrorismo, a mulheres que fugiam da perseguição por serem mulheres, ou pessoas de outras religiões que fugiam por serem perseguidos em função da sua religião. Nunca dissemos não. O que dizemos não é esta entrada sem qualquer critério, sem qualquer regulação e sem qualquer espírito de lei nacional em Portugal. É um perigo para o nosso futuro coletivo o que está a acontecer em Portugal. É um perigo. Daqui a uns anos, meus amigos, daqui a uns anos, vão dizer, eles tinham razão. Quando a grande maioria das cidades portuguesas forem uma grande Odmira, e nós olharmos para o lado e virmos que eles já estão em maioria, ou que já estão em posição dominante, nós vamos lamentar o que aqui fizemos. Mas depois já será tarde. Mas depois já será tarde. E teremos que resolver as coisas de forma como não se devem resolver. O país não se coaduna com uma imigração absolutamente desordenada. Todos os dias, todos, vocês todos, veem imagens de lutas de gangues em algumas das nossas cidades. Imagens de assédio e de perseguição. Imagens de absoluta desagregação daquilo que é o tecido social português. Agora dizemos, estamos a aumentar e a crescer. Daqui a uns anos vamos lamentar não ter feito o controle que devíamos ter feito. Mas com António Costa não vale a pena falar mais de imigração ilegal nem legal. Ele tem um objetivo. Ele quer destruir a nossa identidade. Ele quer destruir o que é ser português. E por isso nada melhor do que destruir o que é ser português do que deixar entrar de toda a maneira e de toda a forma. Venham do Paquistão, venham do Afeganistão, venham da Arábia Saudita, venham do Bangladesh, do Nepal, de um sítio qualquer. A ideia é destruir o que é português. Do nosso lado será o contrário. Proteger o que é português, proteger a nossa história, proteger a nossa identidade, proteger aquilo que somos e a alma do que é ser português. Ventura segue em frente, nós aqui é tua gente. Ventura segue em frente, aqui é tua gente. Ventura segue em frente, aqui é tua gente. Ventura segue em frente, aqui é tua gente. Podíamos até dizer que o que está a acontecer tem estes efeitos negativos, mas está a transformar o país positivamente. O problema é que não está. O problema é que continuamos num país de salários baixos, de pensões baixas, em que os melhores que se formam cá nas nossas universidades, muitos filhos vossos e netos vossos, têm de partir para fora para encontrar uma oportunidade condigna com aquilo que estudaram e no qual apostaram. Bons empresários que sabem que o mercado português já não lhes serve e que a extraordinária extra-regulação portuguesa está sempre a asfixiar as empresas. Podíamos ser o país que estava a dizer recebemos toda a gente, mas somos melhores ainda para os nossos. O problema é que estamos a criar o país ao contrário. O país de somos muito bons e melhores ainda para os que vêm de fora, mas para os nossos não temos absolutamente nada. Esta diferença estrutural entre alguém que chega vindo de um país qualquer do mundo, entre alguém que chega de um barco qualquer no Mediterrâneo ou de um avião do Nepal e tem direito a uma casa, e tem direito a um subsídio, e tem direito a não pagar nenhum imposto. E aquele que esteve cá toda a vida e recebe hoje 300 ou 200 euros de pensão e que não tem dinheiro para comprar medicamentos nem alimentos, essa divisão fundamental é aquela que nós não aceitamos. Para nós é inconcebível que alguém que venha de fora pegue num bolo para o comer, quando quem cá está dentro tem migalhas para distribuir pela sua própria família. É isso que nós nunca aceitaremos em Portugal. E por isso desculpem, porque volto ao meu ponto inicial. Nunca Portugal fechou as fronteiras, nem deve fechar a quem foge da guerra, da perseguição, da fome e da miséria. Nunca. Outros não fecharam para nós e nós não devemos fechar para esses outros.
Mas eu não concebo que no momento em que tantos não conseguem pagar casa, e eu todos os dias recebo no meu e-mail do Parlamento pessoas que me dizem que não conseguem pagar a casa. Este drama que nós, muitos que estamos aqui, talvez não consigamos compreender, mas de um pai ou de uma mãe que não consegue ao fim do mês pagar a casa onde vivem os seus filhos. Este drama, porque a prestação aumentou 300, ou 400, ou 500 euros, não é compatível com a entrada em massa de pessoas que são alojadas no centro de Lisboa, com alimentação, sem pagar impostos e com tudo absolutamente gratuito. Não é compatível com o país que queremos. E vejam que o que pedimos é só isto. Se querem ser o país de abertura a todos, comecem por dar aos que cá estão. Comecem por dar aos que cá trabalham, ou que trabalharam toda a vida, aos que por cá fizeram este país. Não comecem a abrir a bolsa aos outros sem poder dar aos que cá estão.